Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Fit Podcast. E hoje a gente vai falar de um tema muito falado hoje em dia, muito importante. E a gente vai tirar vários mitos, eu vou fazer várias perguntas que vocês me mandaram. E a gente vai falar sobre TDAH e emagrecimento com a minha querida Sandra. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite. Eu tô muito feliz e tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente hoje, né? Ai, com certeza. Eu também tô super feliz com o convite. Obrigada por estar aqui com seus seguidores aí, com você. É muito legal. E a gente realmente vai se divertir hoje e tirar uns mitos ali bem esquisitos, inclusive, aí sobre o TDAH. Com certeza. E me conta, em primeiro lugar, o que você faz, quem é você, conta pra todo mundo. Bem, eu sou a Sandra, eu sou neuropsicopedagoga, esse nome tão extenso aí, mas que se conclui a um profissional que trabalha com desenvolvimento, esse desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento da criança. Então, nada mais que trabalhar as dificuldades de aprendizagem de todos, não só de criança, como do adulto também. Enfim, então sou neuropsicopedagoga, já fazem 20 anos que eu estou na área da educação. Minha primeira formação na área da educação foi em 2003, ou seja, 20 anos. E de lá vim estudando, fazendo várias outras coisas e cheguei até aqui. Caraca, 20 anos, 20 gente, anos. Parece que ela tem 15, né? Depois a gente... Não vamos contar, não, gente, A gente marca o tempo. depois um dia pra você contar os seus segredos de beleza, hein? Ai, adorei. Então, aproveitando, eu quero que você já me conte logo de cara o que significa TDAH. Então, o TDAH, todo mundo tem hoje em dia, ou seja, todo mundo diz que tem. Ah, eu esqueci a chave de um carro, eu tenho TDAH. Ah, eu não desliguei a televisão, eu tenho TDAH. Esqueci a porta aberta, eu tenho TDAH. Não é bem assim, o TDAH precisa ser diagnosticado. Inclusive, já teve pessoas que me falaram que engordaram porque tem TDAH. Aí Então... é historinha, né? Aí a gente sabe que é historinha. Bem, transtorno do déficit de atenção é o que significam as siglas ali. E hiperatividade. Esse hiperatividade, a pessoa pode ter ou não a hiperatividade. Mas tá, ok, a gente já sabe o que significa. E o que acontece com o TDAH? As pessoas que têm o TDAH não é nenhum segredo, porque geralmente é todo é difícil, eu não sei. Mas, na verdade, o cérebro, ele trabalha de forma mais rápida, com uma intensidade maior e com a quantidade de pensamentos muito maior do que uma pessoa sem o TDAH. Uhum. Então, quando você se referir a uma pessoa que tem TDAH, lembre-se dessas coisas. O cérebro funciona mais rápido, com uma maior intensidade e com muitos pensamentos ao mesmo tempo. Aí as pessoas falam, mas ele tem falta de atenção. Não, não é falta de atenção. É muita atenção a muitas coisas. Ou seja, ele tem muita atenção em muitas coisas diferentes e não consegue canalizar o seu foco em uma única coisa. Caramba! Então, é simplesmente isso. Ele tem a gente pensa muito rápido, né? Eu digo a gente, eu não sou TDAH, gente, não sou. Poderia, né? Às vezes eu falo, eu tomei a TDAH hoje. Não pode fazer isso. Sem rótulos. Sem rótulos. Então, é isso que acontece. Ele pensa dessa forma um pouquinho mais rápida aí. E outra coisa também importante é o hiperfoco. Então, o que também pode acontecer? Quando ele gosta muito de uma coisa, ele tem um hiperfoco naquilo. As crianças, por exemplo, quando gostam muito de dinossauro, eu adoro dinossauro, ele vai saber tudo sobre o dinossauro. O que o dinossauro come, os nomes super esquisitos que eu não sei, eu só sei o Rex. Então, eles vão saber aqueles nomes super complexos dos dinossauros, eles vão saber o que come, se voam, se andam, é o hiperfoco. Então, a gente não pode, geralmente, né, os pais falam, meu filho é burro, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Na verdade, se ele colocar um hiperfoco em alguma coisa, se ele gostar muito de alguma coisa, com certeza ele vai se dar bem. Existem médicos grandiosos aí que têm TDAH. Por quê? Porque eles gostam tanto do corpo humano, eles gostam tanto das coisas, que eles causam o quê? Um hiperfoco ali, e aí dá tudo certo na vida profissional. Cara, eu já tô pensando aqui em pessoas que eu convivo. Meu Deus, eu tô diagnosticando aqui as pessoas. Adorei isso. Mas e aí? O TDAH, a gente nasce com isso? A gente desenvolve? Pode ser desenvolvido só na fase adulta? Tem uma forma que a gente consegue perceber isso naturalmente? Então, o que acontece? Se é um transtorno do desenvolvimento, quando que a gente começa a se desenvolver?
Quando a gente nasce. Na barriga da mãe. Na barriga da mãe começa todo o desenvolvimento. Então, o TDAH, ele é um dos transtornos de desenvolvimento. Então, automaticamente, quando a gente nasce, a gente já nasce. Aí os pais chegam e falam assim, ai, meu filho pegou TDAH. Meu filho foi para a escola e agora está com TDAH. O que acontece não é isso, gente. É que na escola é onde é identificado. Por que é identificado ali? Porque é ali que começa o processo educacional, o processo realmente de aprender a ler, aprender a escrever. E aí a gente vai ter um olhar maior, porque você vai perceber uma dificuldade de aprendizagem. Então, é naquele momento. Aí o pai, enfim, até os professores, imaginam que começa ali naquela fase de escolar. Então, começou na fase escolar, não começou lá atrás. Mas se você for perceber, as crianças já identificavam qualquer coisa. Mesmo porque o TDAH tem 3 tipos de TDAH, né? Voltando um pouquinho no conceito, tem 3 tipos de TDAH. Então, tem o hiperativo, que é aquele Denis Pimentinha, não para. Tem um sofá que tá pulando em todos os sofás e não para um segundo. Ai, meu Deus! Tô aqui pensando no passado. E aí vem o outro, né, que é o combinado. O combinado eu falo daqui a pouquinho, porque o primeiro, na verdade, é aquele predominantemente desatento. Geralmente quem tem são as meninas. E é um que a criança fica lá caladinha. Mas o cérebro dela tá, aceleradíssimo, pensando em tudo. Ela tá viajando. Tá lá no mundo dela, não tá nem sabendo o que tá acontecendo ao redor. E aí vem o hiperativo aí, e vem o combinado. O combinado são os 2 juntos. Pensa, uma mãe com uma criança que é combinado. Nossa. E aí ela às vezes acha que a criança tá brisando, olhando assim, fixa num lugar, num ponto, e a cabecinha da criança tá... Não, tá trabalhando a milhão. E essa hiperatividade que tem nas siglas, ela não significa só físico. É uma hiperatividade mental. Ou seja, no desatento, o que acontece é a hiperatividade mental. Então, ela tá lá paradinha, mas o cérebro dela tá bombando. No hiperativo, é a física. Então, é uma hiperatividade física. E no combinado são os 2. Então, tem a hiperatividade mental e a hiperatividade física. O que, assim, dá super trabalho mesmo para a mãe, porque eles são muito agitados. Muitos, inclusive, colocam o filme do Denis, o Pimentinha, como uma referência, porque o menino não para, ele dá um trabalhão para todo mundo. E aí, é bem, bem complicado mesmo. E aí, isso veio agora na minha cabeça, né? Se você diagnostica isso com antecedência, ali na infância, tem uma forma da gente já desenvolver esse ser humano com controle, não só com remédio, mas de atitudes mesmo, para quando ele crescer adulto, ele ter um pouco amenizado isso. Então, isso, o que acontece? Ele vai precisar de um remédio. Uhum. Ele vai. Eu vou explicar uma coisinha, olha só. A gente tem o córtex pré-frontal, certo? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Pela atenção, por aquelas atividades a longo prazo, que a gente precisa do quê? De uma motivação. E isso é atingido no TDAH. Então, olha só. Tem uma outra área que também libera ali uma dopamina que vai para o córtex pré-frontal. O TDAH, essa dopamina é bem menor. Então, se a dopamina é lá o neurotransmissor do prazer, da felicidade, o TDAH tem menos. Então, a motivação dele é menor. E por este motivo, ele vai precisar de remédio. Entendi. Porque daí vai ativar para poder ter uma ativação melhor e ele conseguir, enfim, prestar mais atenção, conseguir começar uma coisa e terminar aquela coisa, porque é muito característico do TDAH começar e não terminar. Então, depois vem o quê? A frustração lá na frente. E ainda junta com o perfil comportamental, aí não, pronto, aí né? Nem vou citar qual é o perfil que ele vai se juntar. Exato. E aí junta. O que vai acontecer é que não vai dar em nada se não souber lidar com tudo isso. Com o perfil comportamental e com essa questão, né, da dopamina mesmo aqui no córtex pré-frontal. Então, ele precisa de remédio. E quando isso é descoberto lá na infância, então a mãe teve toda essa proatividade, percebeu, o professor
Porque tudo começa na escola, então o professor percebeu também essa dificuldade e levou... O primeiro profissional, geralmente, que vai ser levado vai ser o psicopedagogo, mas ele não pode fazer diagnóstico. Ele vai mandar, ele vai fazer toda uma relação, mesmo porque o diagnóstico, ele é feito pelo neurologista. Então, é ele que pode falar, olha, você nasceu com TDAH. Legal. E Outro profissional... Já vou adiantar, né? Como que faz o diagnóstico, então? O que Clínico. acontece? Legal. Clínico. Não existe um exame, eu vou lá tirar um raio-x, um exame de sangue para ver se eu tenho TDAH. Não, isso não existe. É clínico. Então, você vai chegar, a criança vai chegar, o adulto também pode chegar. E aí, o médico vai fazer várias perguntas para a família. Geralmente, quando é criança, vai ser para a família. Várias perguntas. E dentro dessas perguntas, ele vai percebendo quais são as atitudes e comportamento. Esses comportamentos, inclusive, de criança, precisa ser ultrapassado de 6 meses. Ou seja, ele precisa estar mais de 6 meses tendo aquele comportamento. Não é aquele negócio, faz uma semana que o meu filho está pulando de um sofá para o outro. Não. Então, nem vai no médico. Também, né? Tudo bem aí. Tem a questão da fase da aprendizagem também, que é ali o desenvolvimento da criança ano a ano. Exato. É uma relação de várias coisas. E aí chegou. Aí o médico percebeu que sim, que ele tem, que ele possui ali, nasceu com um TDAH. Ele vai começar um tratamento, vai ver qual dos 3 ele tem, para poder medicar. Se necessário, ele faz um acompanhamento, mas em criança geralmente não precisa fazer nenhum acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, enfim, não precisa. O medicamento já vai ser suficiente. Mas, quando adulto, isso é essencial. Aí a gente entra na parte mais interessante. Por qual motivo isso precisa? Olha só, tá? Quando você é adulto, você não sabe desde criança. Não sei que sou TDAH, mas tenho todos esses comportamentos. Vou no neurologista para eu poder saber. O neurologista falou o quê? Você tem TDAH. E aí eu já saio arrasada, né? Porque é mais difícil no adulto, não só o diagnóstico, como o tratamento. Porque não tem cura, tá, gente? Não tem cura. É um transtorno. O transtorno não tem cura. Por que é mais difícil? Porque o adulto, ele já interiorizou aquele comportamento como se fosse dele. Exato. Eu sou assim, síndrome da Gabriela, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então, ele já interiorizando, pensa a dificuldade de tirar aquilo de dentro dele. Já vira uma crença, a pessoa vai fazendo aquilo como um hábito, o dia a dia dela vai ser aquilo, assim. Né? Então, a pessoa fala, não, eu realmente não consigo concluir nada que eu comecei. Eu realmente sou desatenta. Eu não consigo ler um livro até o final. É daquele jeito e ponto. Ele já interiorizou aquilo. Então, ele, além dos remédios, ele vai precisar de um acompanhamento. Seja de um terapeuta, seja de um coach, seja de um psicólogo, mas ele vai precisar. Agora, então, ele já tendo a consciência disso, de que ele tem TDAH, ele pode buscar o tratamento. E pode, sim, ainda melhorar, mesmo adulto. É como eu disse, temos grandes profissionais aí, mesmo eles tendo descoberto um pouquinho antes, mas nunca é tarde a descoberta. Exato. O que não pode é se entregar para essa descoberta. Aí a gente já entra na agora eu entendi porque eu sou assim. Aí sai falando pra todo mundo, mãe, você sabe por que eu comecei 5 faculdades, não terminei nenhuma? É porque eu sou TDAH, mãe. Agora eu achei o resultado do negócio. E a autorresponsabilidade vai lá embaixo. Não tem, né? Já entregou pra Deus. Agora eu sou doente. Nossa, então tá tudo certo na minha vida. Aí que bom que eu sou TDAH. Então não era de mim, sabe? Isso é uma coisa que eu ouço muito dentro do consultório. Porque tem mulheres que chegam... eu não consigo emagrecer porque eu não tenho foco. Eu não consigo treinar porque eu não gosto da academia por causa do TDAH. Eu tenho vontade de comer o tempo todo por causa do TDAH. Eu sou muito ansiosa por causa do TDAH. Não durmo direito. TDAH. E as pessoas, elas começaram a se entregar para isso. Primeiro que o Google tá diagnosticando todo mundo, né? E aí a pessoa já chega com o diagnóstico para você. Diagnóstico, olha aqui, ó. Google eu tenho tudo isso. E a pessoa já entra naquele desespero. E muitas vezes, e aí me corrija se eu estiver errada, a própria compulsão, ela é gerada pela ansiedade de achar que ela tem. Então, se ela tem, ela vai comer, porque já não tem um jeito. Não vou fazer mais nada. Tem um questionário, inclusive, na internet espalhado aí, né? A CRS,
que você responde e no final dá a possibilidade de você ter o TDAH. O que as pessoas fazem? Não façam isso em É casa. só para adulto, crianças. É só para adulto. Não, peraí. Os adultos que são crianças grandes não podem fazer. Exatamente. Não façam isso. Olha só. Aí as pessoas vão lá, respondem esse questionário e no final olham, putz, sou TDAH. Já chega lá no médico, já com o diagnóstico pronto. Exatamente. Ou em qualquer outro lugar, sem antes passar com um profissional. Então, a pessoa nem passou com um profissional, como que você sabe se você é alguma coisa? Você é médico? Você é neurocientista? Você é... Não é. Então, vamos ao médico. E o pior é chegar pro médico, é chegar pro terapeuta já falando que eu sou. E você precisa me dar o remédio. Sim. E aí a gente entra nessa seara, né, de que tudo hoje em dia é remédio. Tudo as pessoas Também buscam remédio, né? Outro dia, eu tenho uma coach que ela foi diagnosticada com TDAH e o dela é bem severo, ela já faz acompanhamento há muito tempo. E tudo ela justifica pelo TDAH, porque virou uma crença de falta de responsabilidade. Então, ela não consegue ter a autorresponsabilidade dela e ela joga isso pro TDAH. Inclusive, essa semana, dentro de uma ferramenta que a gente fez, ela chorava. Não, mas eu não consigo porque eu não tenho foco. Não, eu não consigo porque eu sempre fui assim. Eu não vou conseguir mudar. Eu já tenho 40 anos. Falei, da mesma forma que você treinou o teu cérebro, a gente pode ensinar ele a modificar. E aí, nisso, eu te pergunto, é possível, com o acompanhamento certo, treinar o cérebro e modificar alguns padrões no caso do TDAH? É possível. É possível por conta da neuroplasticidade. Legal. Então, é o hábito. Se você muda o hábito, você vai melhorando. Assim como a criança nasceu com TDAH, vai ser um adulto com TDAH. Porém, o comportamento, pensa, o adulto não vai ficar pulando de um sofá para o outro. Depende, não né? vai estar lá. Depende, não sei, né? Eu tenho mania de quando tô muito feliz, sair correndo pela casa e pular no sofá. Que medo. E, tipo, sair correndo, assim. Mas tá tudo bem, porque você tá na sua casa. Agora pensa, você lá na faculdade, você não vai levantar, ficar puxando o cabelo do coleguinha, ficar falando pra professora, professora. Não vai. Os comportamentos mudam. Eu me imaginei chegando numa loja de colchão e pulando em várias camas. Olha a criança, gente. A criança que ela se falou agora há pouco, ó. Tá vendo, né? Quem que é? Eu não tô me diagnosticando. Então, já vai mudando, o comportamento já vai mudando por conta da idade, que a pessoa vai criando responsabilidade, vai criando maturidade. Porém, é por isso o diagnóstico precoce é importante. Porque se ela já souber e já começar desde não desde a infância, porque na infância ali ainda ela nem sabe quem é ela. Mas na adolescência, se ela já começa essa questão de tratamentos e essa neuroplasticidade acontecendo, ela vai ser um adulto muito... Eu não vou falar muito melhor que os outros, senão eu vou estar fazendo um capacitismo aqui. E não é essa a intenção. Então, mas sim, ela vai conseguir conquistar tudo. Tudo é possível com a neuroplasticidade. Antigamente, há muito tempo atrás, falava-se que não, que os neurônios só morriam, né? Exato. Hoje não, hoje tudo mudou. A gente percebeu que a nossa máquina aqui mais complexa e mais maravilhosa, é ela que manda em tudo e ela consegue, sim, fazer esses ajustes e essa adaptação. Porém, para uma pessoa com TDAH, isso é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais complexo, justamente por terem essa dificuldade de focar nas coisas. Uma academia, por exemplo, focar na academia. Se para as pessoas sem TDAH já é difícil o começo, para a pessoa com TDAH só vai um dia. Exato. Paga 3 meses para sair mais barato e não vê o resultado, né? E aí a pessoa, ela foge da academia porque ela não tá vendo o resultado rápido, não tem já o hábito do foco. E aí a pessoa vai desistir do emagrecimento. Porque, não tá dando resultado, eu não gosto do que eu tô fazendo, já sou TDAH, vou embora, não quero isso. Ou nem sabe que é TDAH. Exato. E acha que é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu nunca consigo. Então, vou embora e tá tudo bem. A frase, eu nunca consigo, é uma das crenças principais. Eu não consigo fazer, eu não consigo ser. E aí, a pessoa vai se abandonando, né? Porque chega uma hora, na fase do adulto, que ele fala, eu não sirvo pra nada mesmo, aceitando. Não quero mais. Vai aceitando. É exatamente o que acontece. Mas pode sim, isso pode ser mudado com muito estímulo, principalmente se o pai já sabe, vamos lá, vamos começar a estimular. Vamos colocando outras crenças na cabeça dele, de que ele é capaz...
nutrir essa capacidade dele. Sempre focar nessas capacidades, porque eles têm grandes capacidades. E isso é muito interessante, porque o que você falou do hiperfoco. Eu tenho uma pessoa bem próxima que, lembrando aqui, quando na infância, ele tinha um hiperfoco em uma coisa específica. E, cara, eu falei, hoje ele trabalha com isso, ele tem uma excelência. E ele nunca foi diagnosticado, mas provavelmente tem. E, nossa, é surreal isso, porque faz muito sentido. Eu tô aqui, tipo, pensando várias coisas aqui. Eu sei que ansiedade, praticamente, todo mundo tem, mas eu já fui diagnosticada com síndrome de pânico, ansiedade. Então, mas eu tô aqui pensando se não era um TDAH, viu? Ai, que medo, olha lá, se Eu tô autodiagnosticando. eu tô feliz. Eu não tô vendo por uma crença ruim, não. Não, Gente, é se brincadeira, tá? É autodiagnose. só pra quebrar o gelo. Não, mas é bem isso. O hiperfoco, todos têm. Todo mundo tem um hiperfoco, na verdade. Você gosta de cozinhar, você vai Todo mundo tem um assistir hiperfoco. receita, vai fazer. Gosta de treinar, gosta de ler. Gosta de não Exatamente. fazer nada, porque tem gente que aprende a gostar do sofá. E tá tudo bem. Aí é outro assunto, né? A gente precisa tratar. Aí precisa ter muita conversa. Aí precisa. E aí, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre isso, qual que é o teu olhar sobre as pessoas que falam que não conseguem mudar, das pessoas que se entregam, e a gente tá vendo que cada vez mais os próprios pais estão se entregando na hora de cuidar dessas crianças. Você, na prática, como que você vê isso hoje? Então, essa entrega dos pais, primeiro que os pais entregam a responsabilidade total para a escola. Né? Então, o meu filho tem essa dificuldade é por conta do professor. E não é por conta dele ter qualquer problema. Mesmo porque ali, sabe, lá no... Quando eu digo os tipos de TDAH, aquele que é o mais quietinho, ele geralmente é o mais difícil de ser diagnosticado. Então, muitas vezes, é ele que lá, quando virar um adulto, é ele que vai descobrir que é TDAH, que tem TDAH na fase adulta. Exato. Porque quando é tudo muito quietinho, tá tudo bem. Ele só é quietinho, por quê? Porque ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar, e ele só quer saber de dormir, só quer... Não, gente, a mente dele tá super acelerada ali. E aí, o professor diz o quê? Ele é preguiçoso. A mãe diz o quê? Ele não gosta de estudar. E tá tudo bem, porque ele não tem a hiperatividade. Não dá trabalho, né? Então não dá trabalho, então deixa ele do jeito que tá, então não vai descobrir. Porque quando a criança já é mais hiperativa, já quebra, já tudo, já pula, aí o pai busca uma ajuda. E aí descobre-se. Então a maior dificuldade não é o que ele é superativo, que tem aquela intensidade maior, é o quietinho. Que pega quem? Mais as meninas. Que são... Que já tem aquela crença de que a menina tem que ser quietinha, Já organizada, tem. bonitinha. E aí tudo acontece ali. Então, o hiperativo impulsivo, que é uma dos tipos ali, é o que todo mundo consegue identificar. E o desatento é o que vai ter dificuldade lá na frente. Então, os pais tendo esse olhar, geralmente, inclusive, pais, esses que têm maior dificuldade e que são quietinhos, procurem também que eles podem sim ter o TDAH. Não é porque ele é quietinho que ele não tem. Mas... Não seria o certo as escolas já fazerem esses testes com os alunos? Então, o teste pode ser feito, mas quem pode dar o diagnóstico é o neurologista. Mas sendo tem um neuro neurologista, na escola o professor é outra realidade. Nem vamos falar de realidade escola. Exato. Porque... É difícil. Porque é um assunto para outro dia, vai que é um render, assunto né? que rende. Então, não vai acontecer isso. Algumas escolas ainda têm lá um psicopedagogo dentro da escola. As próprias professoras, às vezes, são. E aí, elas vão apenas falar para os pais o que... Olha, toma cuidado, vai pode investigar. acontecer, leva no neuro. A dificuldade também é o pai aceitar isso. Exato, aí eu ia chegar nesse ponto, né? Porque Entendeu? muitos pais têm medo de olhar para alguma questão que o filho tem e esconde. Sim. Quando ele crescer, vai acabar. E É aí uma vai- fase. É uma fase, É o que alguns falam, é uma fase. Então, além de tudo, tem que ter todo um pisar de ovos ali para chegar aos pais para poder falar, olha,
Você quer levar o seu filho? Porque sentimos que ele tem uma dificuldade maior e talvez precise, enfim. Tem uma certa dificuldade de chegar nos pais aí. Principalmente os pais que são, como que eu posso dizer? Os que têm mais informação são os que menos têm a aceitação. Exato. Tem medo de olhar, né? Porque daí envolve as crenças dos pais também. Dos pais. Ai, o que vão falar? Exato. Imagina, meu filho. Meu filho. Eu sou, não sei, um grande... o empresário. Blá, 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 e blá, e blá, muita blá. gente tem medo de olhar porque tem medo de tratar também, né? Também. Porque aí fica, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra fazer o tratamento. Sim, tem isso também. Não é? Tudo crença. E, gente, seria tão mais fácil se as pessoas, elas tomassem a consciência e transformassem isso, tratassem. Porque eu vejo isso no dia a dia, conversando com pessoas. As pessoas, elas estão... Eu até usei essa frase ontem numa consultoria que eu dei. Somos todos adultos, porém... Na verdade, somos crianças que estamos em corpos de adultos tentando fechar essas fissuras emocionais que nós adultos temos. E é um bando de criança chorando, sem responsabilidade, que quer o colo de pai e mãe e que a gente não tá sabendo lidar com tudo isso. E tá faltando autorresponsabilidade, né? E aí, quando uma pessoa chega e fala, eu não tenho foco, eu não consigo terminar o que eu começo. Muitas vezes, se a gente fizer um diagnóstico bem feito, com um profissional certo, isso vira o jogo da vida da pessoa, Não, vira o jogo totalmente. Totalmente. Por quê? Você tendo o diagnóstico e sabendo lidar com ele e não se entregando a ele, porque algumas pessoas, como a gente acabou de dizer, se entregam de uma forma de falar. É por isso que eu sempre fiz errado. Exato. Porque eu tenho TDAH. E não Então, fez se errado, entrega. né? Não fez errado, Não, fez não só do fez jeitinho errado. dela, né? Fez do jeito que sempre fez. Exato. Do jeito que sempre fez. E a família sempre abrigou do jeito que sempre é, então eu sou isso. Eu não tenho isso, eu sou isso. E o medo de expor o erro, né, para os familiares depois quando você é adulto ou chegar e culpar os pais também. Você não diagnosticou. Exatamente. Nossa, você não percebeu? Exato. Agora a culpa é sua. Exatamente. Eu não concluí a faculdade, a culpa é sua. Eu tô desempregada, a culpa é sua, mãe. Exatamente. Porque se você tivesse percebido, a mãe do fulaninho percebeu. Por isso que ele é médico. Por isso que ele é professor. Por isso que ele é qualquer coisa, empresário. Gente. Então, aí você percebe também no que interfere ali na vida da pessoa. Interfere de uma forma sistêmica. Cara, Por quê? sim. Interfere no emocional, interfere no social. Nas relações. Exatamente. Interfere no cognitivo. Ou seja, cognitivo, eu não consigo aprender, eu não consigo ter foco, eu não termino de ler um livro. No emocional, eu tenho vários namorados sempre. Eu não consigo manter uma relação. E no social, quem gosta de ficar perto de uma pessoa impulsiva? Uma pessoa Que desespero, sabe? golden. Porque quando você é adulto, você não vai ser mais aquele menino que pula de um sofá para o outro. Você vai ser o quê? Uma pessoa impaciente, uma pessoa grosseira, muitas vezes. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa desse jeito? Exatamente. E como você disse, ainda vem o quê? O perfil comportamental. Dependendo do qual gente, vira uma pessoa insuportável. Exato, Não porque dá. daí vai aflorar, acredito que aflore, né? Mais ainda o lado sombra, né? Com certeza. Porque a pessoa, ela vai ser muito tudo. Muito tudo. É exatamente isso, Nossa, muito tudo. e hoje abriu, assim, completamente a minha mente, porque eu já sabia algumas questões, mas... Nossa, eu tô aqui pensando, caramba, é muito mais profundo, né? Do que como as pessoas colocaram isso na mídia. Sim. Hoje em dia, tem perfis no Instagram, especialistas em TDAH, que colocam vários videozinhos lá, mas não aprofunda. Não tem uma certa E profundidade. todo mundo fala, eu exatamente. tenho isso aí. Não consigo ler um livro? Acho que eu tenho TDAH. É. Cara. Não consigo treinar? Tenho TDAH. Ai, não é muito... Mas não, gente, só pode dizer que tem, depois que for no neurologista e sair com um papelzinho lá escrito. E Só desse mesmo jeito. assim, não utilizar isso como muleta para a vida da pessoa, porque senão a vida dela vai travar. Não, vai travar. Porque o adulto, inclusive, tem uma estatística. O adulto, quando ele descobre que tem TDAH, ele fica mais ansioso. Ele fica, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque além dele já ter todos os comportamentos, ele acha que talvez aquilo agrave na vida dele. Não, ele só abriu a mente, ele só trouxe consciência do que ele tem. Então, agora é resolver. Mas até que ponto que ele foi ensinado a resolver os problemas? Não foi. Muitas vezes não foi.
E aí o pai, a mãe, ou seja, também pelas crenças deles, não sabiam passar, então ele não sabe resolver problemas. Exato. Porque sempre foi abrigado. Fiz uma caca aqui, tá tudo bem, deixa pra lá, vou começar a fazer outra coisa. Aí comecei a fazer uma coisa, aí não terminei, vou deixar aqui. E aí tá tudo bem também pra mãe, a mãe vai varrendo. A culpa é dela? Não, não é dela. Mas acontece. É o melhor pra Mas pessoa acontece, também, então, né? isso de não saber resolver conflitos, que também é uma característica ali das pessoas com TDAH, também vem ali dos valores, né? Não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. E do exemplo Porque o ambiente teve, né? influencia. Exato. Quando você tem qualquer coisa, independente, qualquer pessoa, o ambiente já influencia demais. Então, que tipo de ambiente você está vivendo? Que tipo de pessoas você está convivendo? Quais são os seus tutores? Seu pai, sua mãe? Tem briga em casa? Não tem? Como que funciona? Porque aí sim pode agravar. Estávamos falando agora da neuroplasticidade que pode melhorar, mas o convívio familiar pode agravar super. Ambiente violento? Criança com TDAH em ambiente violento? É claro que vai agravar. E vai virar um adulto muito mais agressivo. Não, super. Tudo acontece ali na primeira infância, não tem jeito. 0 a 6 anos, tudo acontece. Exato. Tudo acontece na primeira infância. Pra gente que já tem olhar, pra gente que já tem um conhecimento, fica mais... Não, menos difícil, inclusive, não é nem mais fácil. Porque também nasceu uma criança que já tem uma personalidade e que a gente vai dar os valores para ela. Mas isso não significa também que ela vai ser o que a gente desenhar. Não é isso. Mas alimentando, nutrindo ali todas as boas capacidades dela, independente se elas forem ou não, tiverem ou não qualquer tipo de transtorno, vai ser melhorada. Porque vai ser estimulado, vai ser alimentado com as suas melhores habilidades, porque todos nós temos, independente de quem seja. Todos temos. O que tem que acontecer é esse estímulo e essa alimentação e essa nutrição. Acontecendo, adultos maravilhosos. E aí os pais conseguem participar até mais do processo da criança, né? Que é o certo, ter esse acompanhamento. Não sei se você chegou a ver esses dias, tá passando um filme de um japonesinho, um chinesinho, e ele viralizou. E é um chinesinho, japonesinho, enfim, tem uns olhinhos fechadinhos. Gente, por favor, eu não sei. Eu acho que ele é do Japão. Mas, enfim. E aí, perguntam pra ele, eu acho que ele tem 1, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ele já fala bem por quê. É um adulto, um mini adulto, ele se veste como adulto. E aí, ele é muito quietinho, mas começou esse vídeo falando que ele tem TDAH. E ele fala assim, perguntaram pra ele, quem que você gosta mais, seu pai ou sua mãe? E aí ele fala... Eu não sei. Eles não brincam comigo. Eu fico o dia inteiro sozinho em casa. E aí tem uma câmera em casa e os pais ficam vendo do trabalho ele na câmera. E ele brinca o dia inteiro sozinho. Ele não tem abraço. Aí ele fala que a mãe dele não gosta dele, que a mãe dele não faz comida pra ele. E daí perguntaram pra ele, qual que é a tua maior vontade na vida? De ganhar um abraço da minha mãe e ouvir que eu te amo. E aí é uma criança que, quando ele tá brincando, ele é muito hiperativo. Tipo, ele fica correndo e jogando os brinquedos. E é isso que, né, lembrei desse vídeo. O quanto que, até os 6 anos, pai e mãe interferem na melhora ou na piora desse TDAH. O quanto? 100%. 100%. Ali, a fase do 0 ao 6, que é a primeira infância, a parte mais importante de todos nós, inclusive. Você já passou por isso, eu já passei, você já passou. Então, tudo que a gente lembra, tudo que a gente é hoje, foi por conta desse 0 ao 6 aí. E que os nossos pais, com certeza, não tinham consciência alguma de que era importante. E esses pais do vídeo do japonês, do chinês, enfim... Do menininho. Também, do menininho. Também não têm a consciência do fruto que ele vai colher lá na frente. São adultos feridos, né? Porque aqui, se você consegue... plantar boas sementinhas, vocês não têm noção, pais, dos frutos que vocês vão colher lá na frente. Exato. Porque essa é a fase mais importante de qualquer desenvolvimento humano, de todos os humanos. Não só de quem tem TDAH, autismo, enfim, é de todos. Então, influencia sim. Precisa, sim, de um abraço do pai? Precisa. Precisa do abraço da mãe? Precisa. Eles sentem falta? Muita falta. Mesmo porque, olha só, curiosidade, essa idade, eles ainda nem entendem que eles são eles. Eles acreditam, por isso, inclusive, eles não mentem, porque eles acreditam que é o complemento dos pais.
É como Então, se eles fizessem é parte como se ele daquilo. fizesse parte de mim. Eu não sou eu, meu pai não é meu pai, minha mãe não é meu pai. Aqui somos todos um só. Então, eles acreditam muito no que o pai fala e acreditam mesmo. Ah, o Papai Noel. Sim. Ah, o coelhinho. Por quê? Gente, eu disse isso, mas assim, eu vou dizer, a minha filha, ela tem 10 anos, ela ainda acredita, porque eu alimento isso Ai, que maravilhosa. desde sempre. E por isso que eu falei devagar, porque se ela ver, ela não vai poder ver, né? Ela não vai ver, ela não vai ver. A gente... É. Mas a gente Porque ela já silencia escreveu ela. a carta do Papai Noel. Ai, que linda. Ela já colocou na árvore, o Papai Noel já foi, já pegou a carta, o Papai Noel já pegou a carta. Adoro. E porque eu sempre alimentei essa questão por conhecer a importância. Sim. Por saber o quanto é importante a fantasia na vida da criança. E não por outras coisas, mas é importante eles viverem a infância, que Sim. muitos não vivem. Exatamente. Então, até onde a gente puder deixar eles viverem a infância, é importante. Cara, que lindo isso. Então, voltando na questão que ele acha que é um só, então ali do 0 aos 5 anos, ele acha que ele é um só do leito ali familiar. Ele não vai mentir. Por quê? Porque ele acredita, olha que coisa maravilhosa, gente. Eles acreditam que tudo que ele fala, você tá vendo. Então, o meu pai, eu tô falando uma coisa e o meu pai tá vendo o que eu tô falando, porque ele é eu e eu sou ele. Então, é eu como tô se ele imaginando. vivesse junto. Exatamente. Então, eu tô imaginando e ele tá vendo o que eu tô fazendo. Então, eu não posso mentir. Quando que essa fase acaba? Quando você percebe a primeira mentirinha dele. Ai, quem quebrou isso daqui? Ai, foi a Maria, pai. Ah, foi a Maria! Ele viu que deu certo, a fase acabou. Caramba. Ele percebeu que o pai dele não viu que não foi a Maria. Opa! Cara, criança Então, muito peraí. inteligente, muito Então, esperta. O que passa aqui na minha cabeça, meu pai não pode ver? Ótimo! Que legal! Gente. Então, passou-se essa fase de que... Aí, ele começa, sim, uma outra fase, que é a de se descobrir. E aí, vem as fases da infância, outros assuntos que a gente pode tratar a qualquer outro dia, mas aqui é um assunto Por isso bem longo. que é importante a gente incentivar a criatividade, incentivar o lúdico, para que ele continue mantendo isso. Quanto mais essa crença de que falar a verdade é bom, Exato. mais a criança ela consegue se manter, né? Não, assim. ela vai se manter, são os valores. Sim. Ali você tá dando os valores. Por que não pode mentir? Você vai falar por que não pode mentir. Numa situação dessa, mentiu? Não, calma aí, filho, vem cá, vamos conversar. Independente, tá, gente? A gente tá falando aí de TDAH, mas é independente. Isso serve para uma infância no geral. Ah, mentiu? Vem aqui, vamos conversar. Por que E não que mentiu? colocar medo, né? Porque Nunca. É conversa, é diálogo, é comunicação. Comunicação, gente. Não vai bater, sair esmurrando ninguém. mentiu. E xingando de mentiroso. Porque se você xingar o seu filho de mentiroso, ele vai se tornar um mentiroso. Foi você que pediu. Porque ele vai acreditar. Um padrão que você está instalando na mente dele, né? Ele vai acreditar. Porque se eu sou você sou eu. Nessa primeira infância, meu pai me chamou de mentiroso. É verdade. Sim. E tá tudo bem, eu sou aí, mentiroso. às vezes, pra você chamar a atenção do seu pai, você mente, porque se ele te reconhece como mentiroso, você vai lá e vai continuar esse padrão. Foi meu pai que falou que eu sou assim. Ai, que legal. Exato. Né? Meu pai gosta Caramba. disso. Então, aí ele sai dessa fase aí, quando a gente percebe, quando ele começa com essas pequenas coisinhas, né? Pra quem tem um olhar, pra quem... diferente ali. Mas, legal isso. voltando, é por isso que é importante, sim, a participação dos pais nessa fase. É uma realidade nossa? Não. Não é uma realidade nossa. As crianças vão para a creche, para a escolinha ali com 4 meses? Vão. Acabou a licença maternidade? Já vai. Porque as mães trabalham e os pais também. E aí ficam sempre a terceiros. Exato. É uma realidade que a gente vive hoje. Porém, a qualidade do tempo que você passa com seu filho pode amenizar isso. Mas eu chego em casa às 6 horas da tarde. Ótimo. Até às 9, até às 8, seja qual for a sua rotina, dê uma atenção para ele. Sim. Né? O celular é uma coisa que acabou totalmente com as famílias, inclusive. Eu ia chegar nesse ponto. A mãe dá o celular porque vai fazer janta, e aí ele vai ficar quietinho, então toma.
Não, e ó, Entendeu? isso é muito interessante, porque eu falo muito isso para as minhas mentorandas. Esse padrão ensinado por pai e mãe, que quando chega do trabalho, ai, tô cansado, eu não posso brincar com você. Ai, tô cansado, que saco, eu tenho que fazer o jantar. Essa comunicação dos pais ensina para a criança que trabalhar é cansativo, é chato, e ver a mãe ou o pai falando, ah, tô cansado, não vou hoje pra academia. Isso também ensina para ele esse padrão. E terceiro ponto, o fato do pai não brincar com essa criança quando ele chega, vai mostrar que a vida é muito chata. Ele vai começar a pegar aversão a todas as coisas. E eu tenho um exemplo meu. Essa questão de, o meu pai trabalha demais, não tem tempo para mim, então trabalhar não é bom. Uhum. Eu tive um relacionamento abusivo durante muitos anos, meu primeiro relacionamento, durante muito tempo. E olha o que eu fui buscar. O meu pai, ele tinha o vício ali do álcool, do cigarro, mas ele era uma pessoa muito trabalhadora. Trabalhava muito. E eu peguei essa questão de, meu pai trabalha demais. Eu me lembro até de um episódio que ele levava o meu irmão aos finais de semana para a empresa que ele trabalhava. E uma vez eu falei assim, não, pai, deixa eu ir também. E ele falou assim, não, toma aqui R$5 para você não ir comigo. Olha a crença de dinheiro. Nossa. Toma aqui R$5. Eu falei, pai, mas eu não quero R$5, eu quero ir com você. Eu era muito nova, eu queria a companhia do meu pai. Eu queria ir também para onde o meu irmão estava indo, no caso. E ele não me deixou ir. Estou indo trabalhar. No trabalho não é lugar de criança, meu irmão é mais novo, tá? E aí, ele levou meu irmão e eu fiquei. E eu não quis o dinheiro também. Depois minha mãe até falou, mas pelo menos pegasse o dinheiro, os R$5. E eu não quis o dinheiro e fiquei super chateada com isso. Quando chegou na minha adolescência, olha o que eu fui buscar. Uma pessoa com os mesmos vícios do meu pai, mas que não trabalhava. Então, olha o que eu criei dentro de mim. Sim. O trabalho não é bom, os vícios do meu pai deixam ele feliz. Eu fui buscar uma pessoa com vício e que não trabalhava. Olha as referências, olha a importância. E tudo isso aconteceu na minha primeira infância. Sim, exatamente. Tudo aconteceu ali. Vivi um tempão até descobrir que eu poderia sair daquilo. Então, um exemplo meu aí, só Nossa, muito, muito interessante isso. Pera, corta. Falta quanto tempo, só pra mim saber? 20 minutos, beleza. Então, aí, só pra mim... Agora eu tenho que correr pra mim, por favor, vai. Deu tempo. Pera, aí, corta, foi valeu. Vou. Se eu soubesse, eu ia falar vários cortes aqui. Não, você não pode. Do que a gente ainda não falou? Peraí. Agora eu vou já entrar na parte do emagrecimento. Beleza. Vamos lá, 3, 2. Então, pegando esse gancho da primeira infância e desse desenvolvimento, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, vivenciou desde a primeira infância, sem interfere nos nossos padrões comportamentais e inclusive no nosso emagrecimento. E também o TDAH vai ter é um fator muito importante aí. Como a gente está falando de mente fit, né, o corpo e a mente fit, vamos falar um pouquinho de emagrecimento. O quanto que você acredita que o TDAH é um fator que interfere no emagrecimento? Tá, imagina você com problemas no foco, com problemas não na atenção, porque a sua atenção é a tudo. Então, tudo que está acontecendo, você está mantendo a sua atenção em tudo. Então, eu tô aqui, ó, tô lendo um livro, o cachorro latiu. Tô lendo um livro, você bebeu água. Ela tá bebendo água. Volta pro livro. Tô lendo um livro, aperta a campainha, quem é? Tô lendo o livro, piscou aqui, eu vou olhar o que tá acontecendo no celular. Então, não tem problema de atenção, é atenção a tudo ao mesmo tempo. Aí, imagina, uma pessoa sem foco, sem uma atenção, ou seja, com desatenção, atenção ela tem, sem concentração, que quer emagrecer. A dificuldade é gigantesca. E se ela não conhecer, se ela não souber, se ela não tiver a consciência de que ela tem, é ainda pior. Ela vai sofrer muito. Qual é a primeira coisa que uma pessoa que precisa emagrecer ou que quer emagrecer precisa fazer? Tomada de decisão. Exato. Tomada de decisão. Racional. Córtex frontal. TDAH tem o quê no córtex frontal? Exato. Depois ela precisa do quê? De foco.
Uma pessoa que não tem um foco não consegue emagrecer. Então, tomada de decisão, foco. TDAH tem problemas com o quê? Com foco. E a consistência, porque se você não tiver consistência, você também, entendeu? Hoje, vou começar a dieta hoje, 7 horas da manhã, comi um ovinho. Quando é meio-dia, você já desistiu da dieta. Você não tem uma consistência. Então, pensa o quanto é desafiador para uma pessoa com TDAH manter isso. A não ser que ela tenha um hiperfoco aí. Se ela tiver um hiperfoco, bacana. Gosta de corpo, gosta de exercício. Se ela tiver, ok, o que acontece muito. E aí o perfil comportamental também vai ajudar, né? Também, e muito. E muito. E muito. Mas ela tendo isso, aí o que acontece? A repetição dos comportamentos do TDAH. Que são o quê? Começa e não concluo. Aí vem a autoestima. Poxa, eu sou uma incapaz. Eu não consigo nem fazer uma dieta. Sim. E a autoestima, para quem quer emagrecer, você aí expert no assunto, eu acho que é a base. Um dos fatores. É a base. É a base. Então, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, porque eu sempre comecei a dieta, eu sou gorda, por quê? Porque eu tenho TDAH e eu não consigo. Aí vem... E aí já se abandona, né, no meio do processo. Eu não consigo mesmo, nunca mais eu consegui. Exatamente. E essa repetição aí de padrão, que aí lê uma lista, porque o que acontece com a pessoa quando é diagnosticada com TDAH? Vai lá na casa depois e vê a lista. No Google. Do que tem. No Google. Ai, olha aqui. É verdade. Olha, eu também sou. Ai, mãe, já entendi tudo. Olha aqui. Meu Deus, tá tudo certo. Você entende, assim, que aí a pessoa se entrega total e ainda justifica, como você diz, é a bengala. Exatamente. Então, que a dieta, o emagrecer, não é só fechar a boca. É o emocional. Eu sempre falo. Então, se você não trata o emocional, você não consegue emagrecer. Exato. Não consegue. E quem tem TDAH ainda tem todos esses outros fatores de tudo, de não conseguir, de achar que não consegue, porque com muito esforço, para quem não tem TDAH, consegue com muito esforço. Sim. Mas para quem tem, o esforço é dobrado. E o cérebro não gosta de trabalhar. Exatamente. Ele não quer gastar energia. E se ele não quer gastar energia, como que acontece ali? Não tem como acontecer. Por isso a importância de você ter um mentor, um terapeuta, Exato, um profissional te acompanhando, Exato, que aí vem essa parte aí, que você já trabalha com muitas mulheres, você sabe, você já deixou todas aí top. Adoro. Né? Maravilhosas. Justamente por conta disso. Porque a gente precisa... O quê? A gente precisa buscar um profissional que seja aí qualificado, né? Nessa parte emocional também. Exatamente. Que não conheça só de fechar a boca. Não é só fechar... Gente, não é só fechar a boca. Você precisa conhecer tantos outros fatores para poder conseguir chegar ao seu objetivo. Porque tendo ou não TDAH já é difícil. Você chegar ali, principalmente para emagrecer. Eu tenho uma série de dificuldades para emagrecer, mas deixa para lá essa parte. A gente vai quebrar tudo isso. Deixa para lá essa parte. Mas quando tem TDAH, já tem todos esses parâmetros, inclusive que já embute. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. E aí, quando vem um profissional e te mostra que você não precisa ser assim, se torna muito mais fácil. Só vou dizer uma coisa, sozinha você não consegue. Exato. Precisa de um profissional. E é muito doido isso, né? Porque eu venho da educação física. Eu estudo o comportamento humano há mais de 15 anos. 15, quase 20 anos já. Vamos contabilizar a idade. Não, por favor. Tanto é que no colegial, o meu TCC no colegial foi sobre comportamento, foi sobre ansiedade e emagrecimento. Então, eu já tava, sentindo que lá na frente eu ia trabalhar com isso. Já sabendo seu propósito, né? Exato. É muito, muito legal isso. Quando eu me formei em educação física, eu comecei a atuar como personal. E eu sentia essa deficiência nas minhas alunas. Eu falei, cara, eu dou os melhores treinos, eu faço os melhores cursos, desenvolvo, monto um planejamento e a pessoa não consegue seguir. Ou a pessoa até consegue por um tempo e ela volta. Eu falo, cara, não é possível. Onde está o problema, Onde está o problema? E aí eu comecei falei, cara, eu relacionei. Aí veio a pandemia, foi melhor ainda, né? Porque daí as coisas foram fechando, assim, eu falei... Emoções, as pessoas comem as emoções, as pessoas não treinam pelas emoções, e aí, fechei o ciclo. Aí foi indo. Mas é muito importante, as pessoas elas precisam entender, de uma vez por todas, que o fato delas terem
alguma condição, seja o TDAH, seja autismo, ou seja até mesmo só a hiperatividade, qualquer coisa, é um fator que vai contribuir para uma dificuldade maior, porém isso não é determinante na vida dela. Mesmo porque você tem TDAH, você não é. Exatamente. Você não é aquilo, você tem aquilo. Então, isso é um fator super importante. Quando você sabe o diagnóstico de qualquer coisa, qualquer transtorno, você não é aquilo. É uma coisa que você tem. Você pode ser o que você quiser ser, independente de qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa. Legal, porque é ação. Pessoas, né? É a ação. Exato, essa é a palavra. O poder da ação, né? É a ação. Ontem eu estava, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso. Quando você sente que tá travada, a vida tá travada, não tá acontecendo nada, você não tá tendo resultado, você faz uma atitude, as coisas começam a acontecer em volta e aí vai vindo um efeito cascata. E estimula a continuar. Exatamente. Como também, se você fica parado e se mantém na inércia, não vai acontecer nada e tudo vai continuar do mesmo jeito. Que é você toma as rédeas da tua vida ou você entrega pro outro cuidar da tua vida? O trabalho é o mesmo, né? Exatamente. A energia gasta é o mesmo. E lá na frente vai ter um retrabalho para você recuperar a tua vida, porque o outro já tá tomando conta. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Tá tudo bem. Isso já é clichê. Tá, cada um tem a vida que merece, tem os resultados que merece. E no emagrecimento não é diferente, porque o emagrecimento, ele nada mais é do que o reflexo das emoções, de como você tá por dentro. O teu corpo, ele conta como que você tá por dentro. Como tá suas emoções, como estão os seus pensamentos. Todo sobrepeso, reflete, né? Todo sobrepeso, seja 1 quilo ou 100 quilos acima de um peso, aspas, normal, ele tem um viés emocional. Tem uma função. E o que as pessoas ainda não entenderam é que se você não descobrir essa função e tirar todas essas cascas da cebola, você vai continuar sempre do mesmo jeito. Você pode até tentar fazer uma dietinha ali, um treininho ali, mas continua, vai voltar para aquele padrão antigo. Seja por N questões, mas a tua criança interior, ela tá machucada, tá fissurada e ela precisa de cura. Exatamente. E aí o TDAH, ele só deixa um pouquinho mais... Ele só dificulta um pouquinho o processo, mas não que não venha as soluções, né? Mesmo porque uma pessoa com TDAH também tem que ter autorresponsabilidade, também tem que ter ação na própria vida, consciência do que é, do que não é, e precisa se esforçar da mesma forma. Vai precisar um pouquinho mais? Sim, mas tá tudo bem também, entende? Se você pudesse deixar, assim... pessoas diagnosticadas, né? Dicas práticas para o dia a dia para amenizar algumas questões que você percebe que são mais latentes aí nas pessoas. Primeiro, não dê o autodiagnóstico. Vá ao médico, vá ao neurologista. Se eles te derem sim o diagnóstico, aí vá atrás do tratamento. Lembrando que não tem cura, tem tratamento. Então, começando por aí, porque o que mais tem é este... Eu sou o TDAH, mas você, e aí? Qual é o médico para eu ir também? Não, eu vi na internet. Eu fiz o teste lá na internet, no Google. YouTube, Não fique prostrado em casa, gente, por favor. É como a Thaís acabou de falar, vamos fazer pelo menos uma coisa. Ah, eu quero só ficar deitado. Não, vai, dá uma volta aí no quarteirão, já é uma ação. Já levanta da cama e vai e faz alguma coisa. Porque costuma-se acontecer isso. Eles se sentem tão para baixo que não faz nada. E o nada dá um resultado de nada. De nada. Então, ou até mesmo o resultado inverso do que ele gostaria, né? Exatamente, resultado inverso. Então, é a prática. É a prática. A gente precisa praticar. Precisa praticar, gente. E por fim, como eu já disse, você não é o TDAH. Então, vocês não precisam se colocar neste lugar. Se coloquem em outro lugar e mostrem para vocês mesmos as competências e as habilidades que vocês têm, assim, extraordinárias. Que são espetaculares. Não precisa mostrar para ninguém, é para você mesmo. Porque você tem sonhos, vocês têm objetivos e todo mundo pode alcançar. Assim, sendo TDAH ou não, pode ser alcançado. Então, olhe para o próximo degrau e não para a escada inteira. E entender que é uma condição que pode te ajudar a ir além, porque tem coisas boas também. Não. Assim como
tudo nessa vida tem um lado ruim, tem um lado bom, né? Tudo, exatamente. Então vamos usar essa potencialidade Essa aí, potencialidade, essas habilidades aí, competências que tem, que acontece. Então, no dia a dia, se você já sabe que tem, o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? Sim. Se ontem eu não consegui levantar, hoje eu vou conseguir levantar. Se ontem eu não consegui fazer, hoje eu vou conseguir fazer. Eu li uma página ontem do livro, hoje eu vou ler só mais uma. Não precisa ficar colocando, eu vou ler um livro por semana. Não. Coloquem limites ali dentro do seu próprio limite. Não precisa ultrapassar nada. Então, vamos colocar objetivos a curto prazo, para poder ir se adaptando. E essas adaptações vão virando hábitos. E aí, tá tudo certo. Vocês vão ver assim que vocês vão dar uma pulada de degrau. Amei. Hoje foi, assim, um aprendizado muito incrível. Eu vi agora o TDAH de uma forma completamente diferente. E eu acho que, assim, é bem importante a gente fechar falando para os pais não se desesperarem também. Por quê? Muitos pais vão lidar com isso, a gente pode lidar com isso também, Sim, né? Exatamente. E que pais não pirem na sensação de que vocês não estão criando o filho de vocês certo ou errado. Criança é criança e muitas vezes a gente querendo acertar, a gente erra e tá tudo bem. Mas o mais importante é a gente ter autorresponsabilidade e se amar, né? Exatamente. Pais, o foco é no melhor que eles têm e não nas dificuldades que eles têm. Então, foquem nas melhores habilidades e não nas dificuldades. Então, é esse o recadinho. Eu amei. Obrigada, Nosso bate-papo tá? Adorei foi também. Incrível. Eu já quero estender o convite para mais uma vez a gente aprofundar nesses assuntos de neurociência, de neuroplasticidade. Ai, que delícia. Eu acho que tem muito conteúdo que a gente pode ajudar também o público, né? Porque isso vira o jogo da nossa vida, né? Sim, ter a consciência. Com certeza. Né? Então, obrigada pelo convite. Foi tudo de bom mesmo. Bom, então bom. E aprendi também aí, né, sobre emagrecimento, emoção. Então, isso significa que as minhas depois a gente conversa sobre isso. Mas obrigada. Ai, foi muito, muito bom. Muito obrigada por ter aceito também o convite. Sim, claro. E já tá aqui estendido para a próxima, beleza? Beleza. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Se você gostou, não esquece de curtir. Comenta aqui o que você achou também. E se você tiver sugestões para os próximos temas, também deixa aqui embaixo. Um beijo e até o próximo podcast Mente Fit.